Olá, seja bem-vindo. No ar, o GTV Esporte, com os seguintes destaques. No Master, a Aliança recebe o troféu de campeão do primeiro turno e vence o clássico contra o Dinos. Futebol suíço, os pior massacro paulista. Por outro lado, Vimec, Independente e Dinos tropeçaram na rodada. Juventude perde invencibilidade de 7 jogos ao ser goleado pelo Leves. Futebol amador, goleada sobre o Sol Nascente, amplia a vantagem do São Lucas sobre os concorrentes. No futebol de areia, Ferroviária goleia o Real Vila e é a grande campeã do certame do primeiro semestre. Isso e muito mais a partir de agora, dentro de mais uma edição do GTV Esporte. Começando com o futebol suíço Master, com muito frio, umidade, céu nublado, foi realizada mais uma rodada, a segunda do retorno, fase de classificação. Todas as partidas foram realizadas no conjunto poliesportivo Manuel Gouveia Chagas. Vamos aos resultados. O Real Garcense fez as pazes com a vitória, 4-2 diante do CAF. SEAC Guanabara 2-2. O Guanabara abriu 2-0 e não soube segurar a vantagem, até porque o SEAC estava atuando com um jogador a menos. O Salek, com um gol do Tonho Alves no final da partida, na marra, ganhou do Lanterna Palmeiras pelo placar de 1-0. O SEC goleou de virada o Corinthians do Eduardo Davi 6-2. E no clássico da rodada, o Aliança passou pelo Dinos 3-2. Conferindo agora a classificação, primeira fase, o Salek, com um jogo a mais, vai liderando, tem 32 pontos. Aliança 29, Real Garcense 19. Dinos, Guanabara e SEAC, 17, e o SEC agora foi para sétimo, com 16 pontos. O Ciborgue, que folgou na rodada, permanece com 15, CAF tem 10, Corinthians com 5 e o Palmeiras com 4 pontos ganhos. A próxima rodada terá os seguintes confrontos: Palmeiras e Guanabara, Salek e SEC, SEAC e CAF, Corinthians e Aliança, Real Garcense e Ciborgue, e quem estará folgando nesta rodada será a equipe do Dinos. Como sempre fazemos, a equipe GTV Esporte esteve acompanhando mais uma rodada da fase de classificação do futebol suíço Master. Vamos às imagens. Inicialmente você vê aí o diretor municipal de esportes, o Cássio Luiz Ancopé, que é destaque do nosso Lendas do Esporte desta semana, chegando ao Heitor Gonçalves para entregar o troféu do título do primeiro turno para o Aliança do técnico Beto Guardiola, que está ali à esquerda do Cássio. Aí o Cássio entregando o troféu ao Barata, capitão da equipe Aliança, que foi a melhor equipe do primeiro turno do futebol suíço Master desse ano de 2015. No jogo em si, a vantagem foi da equipe do Aliança, que abriu 2-0 frente ao Dinos rapidamente com Olavinho e Barata, e ainda no primeiro tempo o Alessandro descontou para o Dinos, fazendo o placar de 2-1. Na etapa complementar, novamente o Barata, aquele que deu o passe ali na bola, acabou fazendo 3-1, e no finalzinho o Claudinho, quase que da intermediária, acabou chutando, a bola resvalou num defensor do Aliança e enganou o goleiro. Ali uma cobrança de falta perigosa, quase saiu mais um gol do Aliança, a bola acabou batendo na trave. O Dinos ainda continua com uma campanha extremamente irregular. Se o Aliança tem se caracterizado pelos bons resultados, o Dinos é bem irregular. Ainda não conseguiu se firmar em termos de pontuação.
Tanto é que tem rodada que termina em terceiro lugar e rodadas que terminam em quarto ou em quinto lugar, como é esta, realizada no último sábado, onde a equipe acabou sendo batida pelo Aliança pelo placar de 3-2. É bom que se frise ainda o seguinte: o Dinos, o único clássico que o Dinos venceu foi logo na primeira rodada, frente ao SEC, ainda no primeiro turno. Posteriormente, uma série de resultados irregulares, com empates, mas também, na maioria das vezes, com resultados negativos. Saindo do futebol suíço Master, agora vamos destacar o campeonato amador. Como você se lembra, o campeonato de futebol mais tradicional do calendário esportivo do município teve apenas uma partida neste domingo. Foi no Toyotão, onde apontou a vitória do São Lucas sobre o Sol Nascente. O placar foi 4-1. O São Lucas, desta forma, ampliou ainda mais a sua vantagem na tábua de classificação. É o que nós vamos acompanhar agora. A classificação, agora o primeiro turno totalmente finalizado. São Lucas com 19, o CHG com 15, o Sena com 13, Gutierrez com 10, Sol Nascente e Vila Nova com 6 pontos e o Manga Rosa com apenas 4 pontos conquistados. A primeira rodada do retorno fase de classificação: Sol Nascente e Sena, Vila Nova e CHG, Gutierrez e São Lucas. Quem estará folgando na rodada é a equipe do Manga Rosa. Agora destacando o futebol suíço, neste domingo, com uma temperatura muito baixa, ventos cortantes, realmente a sensação térmica era muito pior do que a temperatura em si. Mas mesmo assim, os 7 jogos da primeira rodada do segundo turno foram realizados normalmente. Vamos então conferir os resultados. O Paulista acabou sendo massacrado pelo Ospior, placar de 8-0. O campeão do primeiro turno teve como grande destaque o atacante Baianinho, que marcou 4 dos 8 gols da equipe, que é comandada pelo técnico Zé Cláudio. Tivemos ainda no Heitor Gonçalves, no jogo que fechou a rodada dupla, o Leves goleando o Juventude pelo placar de 5-1. O Juventude estava 7 rodadas sem perder. E agora perdeu, e perdeu bem perdido, diga-se de passagem. Tivemos ainda Lanchonete e Vimec ficando no 1-1, o Vimec tropeçando logo na abertura do segundo turno, o Cosminho empatando com Amigos 2-2, o Cosminho segue com a sua cena de sempre estar à frente do marcador, mas não conseguir segurar o resultado positivo. São Lucas 4, Frei Aurélio 1, olhando assim, pode-se falar que o jogo foi fácil, mas não foi não, pois até os 29 minutos do segundo tempo estava empatado. Em 11 minutos o São Lucas construiu a goleada. O Salgueiro sim goleou o Dinos num placar surpreendente, porém pelo que mostrou em campo foi muito justo. O destaque ficou para o atacante Sandrinho, que marcou 3 gols. E mais uma grande surpresa, Independente acabou empatando com o Vagão 1-1. O Vagão estava vencendo e o Independente foi buscar as duras penas a igualdade no placar. Agora, virando a página e conferindo a classificação, o Ospior aumentou a sua vantagem. Agora lidera com 35 pontos. O Vimec 32, o Leves é o terceiro isolado com 29. Independente 27, Dinos 26, São Lucas com 25, Juventude com 20, Amigos com 14, aparecendo depois Salgueiro e Lanchonete com 13 pontos, o Frei Aurélio com 10, Cosminho e Vagão com 8 e o Paulista agora segurando a lanterna com 7 pontos ganhos. Conferindo agora os jogos da segunda rodada do segundo turno. Ospior vai enfrentar o Vagão,
Paulista e Vimec, um jogo enroscado para o Independente. Independente em péssima fase diante do ascendente Salgueiro, que está embalado, principalmente após a goleada sobre o Dinos. Tem Lanchonete São Lucas, jogo também perigoso para o São Lucas. O Dinos enfrentando o Amigos. Já no primeiro turno, o Amigos venceu fácil o Dinos pelo placar de 3-0. Frei Aurélio e Leves. E o Cosminho enfrentando o Juventude, confronto entre equipes que foram fundadas no campo de pelada do Garça Tênis Clube. Estivemos acompanhando algumas partidas válidas pelo futebol suíço deste domingo. Vamos conferir. No Heitor Gonçalves, o capitão da equipe dos Pior, o Carlão, recebendo o troféu do título do primeiro turno das mãos do representante da Segel, o Guilherme Barbosa. Você confere também que o Crisão, ao lado do filho, o Crisinho, que não perde nenhuma partida, também todo feliz, segurando o troféu da conquista, que vai enriquecer a galeria da equipe, que já é muito grande e ficou maior ainda com mais esse troféu. Agora você vê imagens do jogo onde o Vimec empatou, tropeçou frente à equipe da Lanchonete. O Vimec, que tomou um sufoco, estava perdendo por 1-0, tentou de todas as formas a igualdade, acabou se enroscando, o máximo que conseguiu foi o empate e o jogo acabou terminando 1-1. O Vila Manolo Esporte Clube já se enrosca logo na abertura do retorno fase de classificação do Campeonato de Futebol Suíço. Vamos abrir espaço agora para o nosso primeiro intervalo. Logo após, voltaremos com mais informações sobre o esporte garcense deste fim de semana. Retornando com o GTV Esporte e mais destaque para o futebol suíço. Estivemos acompanhando ao lado do cinegrafista Carlos de Oliveira o jogo envolvendo Juventude e Leves. Aliás, foi o único confronto da rodada que reuniu duas equipes que ocupam o G8 do futebol suíço. Vamos às imagens. Partida realizada no Heitor Gonçalves. O Juventude vinha bastante motivado, bastante empolgado numa série de 7 jogos sem conhecer o amargo sabor da derrota. Mas aí hoje não teve jeito, né? Nessa partida aí frente ao Juventude, aí você acompanha mais um gol da equipe do Leves. Nesse momento foi o 4º gol, toque do Vinícius, ficou fácil para o Eduardo, né, o conhecido pastor, empurrar a bola para o fundo da rede e marcar aí o 4º gol, 4-1 para a equipe do Leves, que até se surpreendeu com este resultado. Pode ter certeza disso. Juventude tentou criar ainda algumas oportunidades, porém o Leves, muito bem postado, é uma equipe que está aí numa campanha muito boa. Mais um gol, esse marcado pelo Bolinha, né? Agora 5-1 para o Leves, após passe do Xoxo, que mudou o seu visual, tingiu o cabelo de caju, e aí o Leves marcando mais um gol através do Bolinha, que venceu num chute rasteiro no canto direito baixo do goleiro Claudinho. Aí o Digão, goleiro improvisado do Leves, mais uma tentativa do Juventude com o Maurinho. Esse é o Tucura, que passou a bola ali para o Elias, novamente o Tucura. O Juventude ficou nesse passa de um lado, passa do outro, sem conseguir ser consistente, sem conseguir ser objetivo. E no final, o Leves ficou até mais próximo do 6º gol do que o Juventude do 2º. E ao final, um resultado elástico, inesperado pela campanha que as duas equipes faziam. A vitória do Leves não foi surpresa, de jeito nenhum, mas o placar sim, 5-1 para o Leves, placar
do jogo realizado no Heitor Gonçalves. Logo após a partida, estivemos conversando com personagens deste confronto. Inicialmente, com os vencedores. Inicialmente o Bolinha, que fez o último gol da equipe do Leves, e depois o Val, que falou bonito também o Val, hein? Deixando os torcedores do Leves bastante empolgados, pois ele falou muito bem da equipe e do que pretende a equipe nessa temporada. Logo após, os perdedores. Inicialmente, o técnico Toninho Fialho do Juventude, que chamou para si a responsabilidade do resultado negativo por conta de substituições erradas feitas no intervalo do jogo, e para finalizar o Binho, que é atacante do Juventude, o Binho que acabou a sua equipe tomando tantos gols, mas tantos gols nesse jogo, que ao final ele nem sabia ao certo quanto foi o jogo, né? Você vai conferir então estas palavras destes atletas e personagens do jogo entre Juventude e Leves, Leves e Juventude. Em relação, em decorrer do primeiro tempo, que a gente foi um jogo meio apertado, entendeu? Então, eu acho que foi uma surpresa ganhar de 5 aí. É lógico que foi a determinação do time, né? Eu acho que é a garra de todo mundo, né? Todo mundo que tá vindo aí, tá participando, tá se dedicando ao máximo. Eu acho que a gente quer sempre ganhar, né? Mas vamos fazer o máximo para que isso sempre aconteça. Vindo dos resultados que o Juventude tinha conquistado nas últimas partidas aí, realmente, a gente esperava um jogo mais difícil. Contávamos sim com a vitória, porque a gente entra em campo para ganhar sempre, mas sabíamos que ia ser complicado. Aí depois que a gente conseguiu abrir 2, 3, aí a gente viu que dava para ganhar com facilidade. Acho que tem que dar muito mérito para o nosso time, que soube marcar muito bem a partir da metade do primeiro tempo para frente, não deixando o time deles jogar, e aproveitamos os contra-ataques. Eu acho que isso fez a diferença. As pretensões são as melhores possíveis, né, Marcos? A gente vem mostrando aí que o time não está aí, não é nenhuma surpresa. É um time compacto, um time que tem jogadores que sabem jogar e um bom esquema tático de marcação. E a gente quer chegar o mais longe possível. Se der para ser campeão, a gente vai brigar para ser campeão com certeza. Meu time estava jogando bem. No finalzinho, erro de marcação, nós tomamos um gol de empate. Deu moral para eles. Acabou o primeiro tempo. No intervalo eu fiz uma mexida errada. Eu mexi errado. Então a culpa não é do jogador. A culpa é minha. Eu mexi errado e não deveria ter mexido errado. Deveria ter continuado, esperado um pouco, não esperei. É o que aconteceu. Desequilibrou o time. O time estava entrosado, de repente falta peça, põe a peça de novo e não está rendendo. Então a gente tem que rever isso aí no próximo jogo aí. E espero que no próximo jogo não aconteça o que aconteceu hoje, né? Não, a gente jogou bem o jogo inteiro aí. Primeiro tempo a gente foi bem no time aí. Tava ganhando de 1-0, deixamos empatar. Eles fez 2 gols muito rápido, aí mexemos no time um pouco errado na hora de escalar. Aí tomamos 5, 4. Normal, faz parte perder. Isso é bom para o nosso time empreender, né? O ano passado a gente foi mal, no segundo turno começou bem. Agora já começamos o segundo turno perdendo de 4. Mas nós estamos firmes, estamos bem na tabela aí. Vamos ver se nós chegamos entre os 4 aí. Não foi 5-1? Perdi até as contas, se foi 5, se foi 4. Sei que foi bastante. Você acompanhou aí as entrevistas feitas logo após o confronto. Aliás, um abraço para o Binho, né? Que ele pediu para que eu falasse no programa, deu uma força lá pro apresentador do GTV Esporte logo após a partida. Tivemos um problema elétrico, uma pane lá no carro, e o Binho, com o seu físico bem avantajado, com toda a sua força bruta, esteve empurrando o nosso carro lá. Muito obrigado, hein, Binho? Bom, agora saindo do futebol suíço, saindo do gramado, vamos para a areia, futebol de areia, e a Ferroviária é a grande campeã. Vamos às imagens. Jogo realizado neste domingo, é impressionante, o frio que estava, o pessoal não estava nem aí, ó. Todo mundo descalço, o máximo era alguns aí com meia. O time de camisa preta e rosa é o Real Vila, que perdeu uma chance incrível aí com o Jean. O time de vinho é a Ferroviária. Nesse momento, a equipe da Ferroviária já estava em vantagem. O jogo apontou a vitória por 5-0, isso mesmo, 5-0 para a Ferroviária, uma parte do campo, olha como ficou. A água da chuva aí durante a semana. Vamos segurar a perna do zagueiro que chegou aqui no estúdio, já jogamos lá para ele, né? E o jogo prosseguiu.
jogadas bastante disputadas, um grande público, apesar do frio, e ao final a vitória da equipe da Ferroviária pelo placar de 5-0. Real Vila tentou, o Nelsinho, goleirão da equipe da Ferroviária, praticou diversas defesas. Aí o pessoal do Real Vila, que está de parabéns pela conquista do título, aí momento aguardado por todos, né? Ferroviária erguendo o troféu do título, foi a melhor equipe da fase de classificação. No mata-mata eliminou São Lucas Casinha de Lata e agora goleou o Real Vila. A tradicional foto, aquela da posteridade, né? Todo mundo alinhado ali, parabéns à Ferroviária, 5-0. E nesta quarta-feira, no GTV Esporte de quarta-feira, a gente esteve acompanhando, claro, e fizemos uma reportagem especial sobre a partida, 5-0 para a Ferroviária, com 2 gols do Gu, 2 gols do Deivão e mais um do Lelé. Também acompanhamos o cerimonial de premiação e também vamos ter uma entrevista esclarecedora com o organizador da competição, o Reginaldo Pedro da Silva, que é conhecido como Regi. Ele que anunciou durante o final de semana o seu afastamento da competição, ou seja, a partir de agora o Regi não estará mais organizando eventos, organizando campeonatos lá do futebol de areia da comunidade Araceli Beira-Rio. Tudo isso você vai ficar sabendo, você vai ficar por dentro na edição do GTV Esporte da quarta-feira, tá? Espero você. Bom, mais um intervalo logo após a programação desta semana da Copa de Futsal Garcense. Devido ao feriado da quinta-feira, mudança na programação. Você vai conferir tudo em instantes. No GTV Esporte, o destaque agora fica para a Copa de Futsal Garcense, a 12ª rodada, fase de classificação. Devido ao feriado estadual da próxima quinta-feira, vamos ter os jogos antecipados, ou seja, a rodada começando nesta segunda e terminando nesta quarta-feira. Vamos então acompanhar todos os jogos previstos pela tabela. Sempre no ginásio João Gonzalez, nesta segunda-feira, 19h30, os heróicos atletas, aqueles que nunca desistem, os jogadores do Barcelona enfrentando o EFAF. Às 20h10, Vila Nova e os Febre de Bola. Às 20h50, SEC e UFC. Nesta terça-feira, 19h30, tem o Manolos Futsal enfrentando os colegas. 20h10, o atual campeão Casinha de Lata querendo embalar, enfrentando o AFB. Às 20h50, Quitanda e Jafa Futsal. Nesta quarta-feira, no encerramento de mais uma jornada, 19h30, Carrossel e Tateno. 20h10, os Come Quieto e Ferroviária. Às 20h50, Ospior e RC Metal, folgando na rodada o Real Bate-Bola. A classificação você já sabe, aponta os Come Quieto na liderança, 26 pontos. Jafa Futsal, Ferroviária e SEC formam uma trinca de times que vão dividindo a vice-liderança. O RC Metal tem 24, o Carrossel tem 21, os Febre de Bola tem 20, Casinha de Lata e Ospior com 17. Virando a página você vai conferir o Vila Nova com 16, AFB, Amigos Febre de Bola com 13, Escolegas com 11, Quitanda e Clube Atlético Tateno com 10, Manolos Futsal com 9, Real Bate-Bola e EFAF com 6, o UFC com 4 e o Barcelona, seriamente ainda pensando na classificação, ainda sem conquistar pontos na primeira fase. E ao final de mais uma edição do GTV Esporte, mais destaques para você nesta quarta-feira. Um grande abraço a todos e até a próxima!